Imagine estar no auge do poder, um monarca temido e reverenciado em todo o mundo, com um império que se estende diante de seus pés. Você é Henrique VIII, o rei da Inglaterra, mas apesar de ter tudo, riquezas, terras, um trono imbatível, sua vida está prestes a desmoronar por dentro. Sua saúde está em declínio, sua obsessão por um herdeiro masculino começa a consumir tudo ao seu redor. E o pior, as traições se escondem em seu próprio castelo. Em 1533, você está prestes a tomar uma decisão que mudará não só a sua vida, mas o curso da história da Inglaterra para sempre. Agora, imagine-se no lugar dele, com o peso de um império em suas costas e um corpo que começa a falhar. Como você enfrentaria essa pressão? E o mais importante, como sobreviveria a um reinado onde cada erro pode ser fatal, até mesmo para um rei como você? Fique comigo, porque a história que você está prestes a ouvir é sobre mais do que um rei. É sobre a luta pela sobrevivência de um homem que, em seu auge, estava mais vulnerável do que jamais imaginou. Em 1533, Henrique VIII estava no ápice de sua grandeza. A Inglaterra, sob seu comando, era uma das potências mais temidas do mundo. Suas decisões políticas não apenas moldaram o destino de sua nação, mas tiveram repercussões por toda a Europa. Ele era, sem dúvida, um monarca carismático e impetuoso, com um senso inquebrantável de sua autoridade. Henrique não apenas governava a Inglaterra, mas comandava a vida e a morte de seus súditos com um poder absoluto. No entanto, essa visão de poder absoluto estava longe de ser estável. Em 1533, o rei enfrentava um dilema que começava a corroer as fundações de sua própria vida e império. Ele precisava de um herdeiro masculino. Essa obsessão, mais do que um simples desejo de paternidade, se tornara uma questão de sobrevivência para a dinastia Tudor. O trono de Henrique estava, assim, constantemente ameaçado. Sua busca por um herdeiro, especificamente um filho varão, não era apenas um capricho pessoal. Era uma questão de garantir a continuidade de sua linha real. Henrique VIII já estava no governo há mais de 2 décadas. Quando subiu ao trono, ele era um príncipe jovem, admirado por sua energia, carisma e vigor. Aos olhos do mundo, ele era o modelo de um rei renascentista. Sua aparência atlética, seus interesses em esportes, música e até mesmo a prática de sua fé faziam dele uma figura imponente e admirada. Mas em 1533, ao redor de Henrique, as coisas começavam a mudar drasticamente. A sua saúde, que já foi vigorosa, começava a deteriorar. Sua imagem de rei jovem e invencível havia se tornado algo do passado. Henrique estava obeso, e isso não apenas afetava sua aparência, mas também seu bem-estar geral. Ele já não podia praticar os esportes que um dia dominou. Seus problemas de saúde se tornaram mais frequentes e começaram a limitar sua capacidade de governar com a mesma eficiência de antes. Mas o maior desafio de Henrique VIII em 1533 não era o seu próprio corpo, mas a sua sucessão. Ele sabia que sem um herdeiro masculino, seu império estaria em risco. Não apenas isso. A sua dinastia Tudor, que havia conquistado o trono pela luta e pela força, corria o risco de ser dilapidada. O império estava crescendo, mas a falta de um herdeiro varão poderia enfraquecer a linha de sucessão. Esse medo o consumia, e Henrique estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir que um filho fosse seu sucessor. Até então, ele havia se casado com Catarina de Aragão, uma princesa espanhola, na esperança de que ela pudesse lhe dar o filho que tanto desejava. Mas o casamento com Catarina não havia resultado em nenhum herdeiro masculino, e à medida que os anos passavam, Henrique se tornava cada vez mais frustrado e impaciente. Catarina já havia dado à luz uma filha, Maria, mas não o herdeiro varão que Henrique tanto ansiava. O casamento entre os dois começou a enfraquecer, e o que antes parecia uma aliança poderosa começou a ser visto por Henrique como uma falha. Porém, o desejo de ter um herdeiro masculino
não era o único fator que estava moldando as ações de Henrique. Havia também a questão de seu casamento com Catarina, que se tornou uma verdadeira prisão emocional para ele. Ele começou a ver a esposa, que outrora amava, não como sua parceira, mas como um obstáculo em sua busca pela dinastia. O amor que Henrique sentia por Catarina deu lugar ao rancor e à obsessão. Sua busca por um herdeiro varão se transformou em algo quase desesperado, e suas ações refletiam essa crescente tensão interna. Nesse contexto, foi quando Henrique conheceu Ana Bolena, uma dama da corte que se tornaria uma figura central não apenas na vida de Henrique, mas na história da Inglaterra. A beleza e o charme de Ana encantaram Henrique e ele rapidamente se apaixonou por ela. Mas o que começou como um romance proibido, logo se tornou algo muito maior, algo que desafiaria as estruturas de poder em toda a Europa. Henrique VIII já estava se afastando de Catarina, e o casamento com Ana Bolena se tornaria uma das maiores revoluções pessoais e políticas da história da monarquia inglesa. Henrique sabia que para casar com Ana, ele teria que se divorciar de Catarina, mas isso não seria simples. Catarina não estava disposta a ceder. Ela era filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e seu casamento com Henrique havia sido uma aliança importante para a Inglaterra e a Espanha. Ela não seria facilmente dispensada. E mais, a Igreja Católica não permitiria que Henrique se divorciasse de Catarina sem grandes consequências. Henrique, no entanto, estava decidido. Ele não iria permitir que a sua busca por um herdeiro fosse bloqueada pela Igreja. Foi quando ele tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a história da Inglaterra e da Igreja Católica para sempre. Ele decidiu romper com Roma. Henrique VIII, o rei católico e defensor da fé, decidiu se tornar o líder de sua própria igreja, a Igreja Anglicana, permitindo-lhe divorciar-se de Catarina e casar-se com Ana Bolena. Essa decisão, em 1533, foi um marco crucial na história da Inglaterra. Henrique VIII não só estava desafiando a autoridade do Papa, mas também tomando controle absoluto sobre a Igreja em seu reino. A Inglaterra, que até então era um bastião do catolicismo, agora começava a adotar uma fé protestante, uma decisão que teria repercussões por séculos. Mas para Henrique, o objetivo estava claro: garantir um herdeiro varão. Nada, nem mesmo a Igreja, poderia impedi-lo. Este foi o primeiro grande passo em direção a uma nova era para a Inglaterra. Mas também foi o início de uma espiral de problemas que, em muitos aspectos, acabariam com o império que Henrique tanto desejava preservar. O divórcio de Catarina e o casamento com Ana Bolena não traziam apenas uma solução para o problema da sucessão. Eles trouxeram consigo uma série de complicações políticas, religiosas e pessoais que Henrique jamais imaginou. O que parecia ser uma decisão simples e necessária se transformaria em uma tempestade política e pessoal. Em 1533, Henrique VIII estava se distanciando de tudo o que ele havia conhecido e acreditado. O reino estava se tornando um campo de batalha, não apenas entre o rei e seus súditos, mas também entre os próprios valores do monarca. Como rei, ele sempre se orgulhou de ser um homem de fé, um defensor ardente da Igreja Católica. Mas agora, o mesmo sistema religioso que ele ajudara a fortalecer na Inglaterra estava se tornando um obstáculo para o que ele mais desejava: um herdeiro masculino. Ao tomar a decisão de se divorciar de Catarina de Aragão, Henrique já sabia que estava prestes a romper com algo muito maior do que seu casamento. Ele estava prestes a desafiar o próprio Papa. Mas o dilema não era apenas político, como muitos poderiam pensar. Era pessoal, visceral e, acima de tudo, uma questão de identidade para o rei. Ele se via como um monarca divino, escolhido por Deus para governar. Agora, esse poder parecia limitado pela própria instituição que Henrique tinha ajudado a fortalecer.
Henrique sabia que precisava de um herdeiro, e essa obsessão se transformou em algo que consumia todos os aspectos de sua vida. A corte inglesa estava repleta de rumores sobre o futuro da monarquia, e Henrique estava, na verdade, enfrentando um dilema existencial. Sua dinastia estava ameaçada, e ele, um homem que se via como o ápice do poder, não podia aceitar que seu império caísse nas mãos de qualquer outro. A busca por um herdeiro varão começou a eclipsar todas as outras questões, fazendo com que ele tomasse decisões cada vez mais arriscadas. O rompimento com a igreja não foi uma decisão fácil. Henrique VIII sabia que estava indo contra séculos de história. Como católico fervoroso, ele sempre acreditou na supremacia da Igreja de Roma. Porém, o que Henrique não podia prever era a guerra espiritual e política que ele estava prestes a desencadear. Sua decisão de criar a Igreja Anglicana, com ele mesmo à frente, não foi apenas um golpe contra o Papa, mas uma reconfiguração da religião na Inglaterra. Ele estava agora declarando-se chefe supremo da Igreja na Inglaterra, uma posição que ninguém jamais havia alcançado. Este movimento causaria uma onda de choque por toda a Europa. O Papa não iria aceitar essa quebra de autoridade sem reagir, e logo Henrique seria excomungado. Mas isso foi apenas o começo dos problemas que ele enfrentaria. Ao se divorciar de Catarina, Henrique não apenas rompesse com a Igreja, mas também com uma parte significativa da nobreza e da alta sociedade da Inglaterra. A excomunhão significava mais do que um castigo espiritual. Ela representava um ataque direto à autoridade de Henrique como monarca. Era como se, ao se declarar superior à Igreja, ele estivesse também enfraquecendo sua própria legitimidade. E enquanto Henrique começava a enfrentar uma crise de fé e moral, ele estava sendo guiado por um desejo avassalador. A paixão por Ana Bolena, que antes parecia um farol de esperança para seu futuro, agora tomava uma forma distorcida e obsessiva. Ele acreditava que Ana era a chave para o herdeiro que tanto precisava. Mas havia um preço a pagar por isso. Enquanto a pressão aumentava, Henrique se via em um dilema. Sua obsessão por Ana estava lentamente substituindo o amor e o respeito que ele havia tido por sua primeira esposa, Catarina. Ana se tornava a única mulher capaz de lhe dar o que ele mais queria, mas também começava a ser a causa de sua ruína. A corte, que antes era repleta de resplendor e poder, agora se tornava um campo de batalha emocional. Henrique estava preso em um ciclo vicioso de amor e desconfiança. Ele se via cada vez mais pressionado a tomar decisões rápidas e drásticas. Ele não podia esperar. A pressão por um herdeiro varão o consumia. Ele sabia que Ana não podia mais esperar, assim como ele não podia esperar para garantir a sucessão do trono. Ao fazer a escolha de se casar com Ana Bolena, Henrique não estava apenas mudando o curso de sua vida pessoal, mas também da história da Inglaterra. O casamento, que parecia ser a solução para seu dilema, não trouxe a paz que ele tanto almejava. Ana, ao contrário, estava se tornando uma ameaça à sua própria estabilidade. Ele estava preso em uma teia de mentiras, intrigas e promessas não cumpridas. O casamento com Ana Bolena, que deveria ser um marco de sua vitória, logo se tornaria o início de sua queda. As tensões que Henrique experimentava não se limitavam à corte inglesa. Ele agora estava envolvido em uma batalha com o resto da Europa. E mais do que nunca, a própria Igreja estava reagindo à sua separação. Henrique se via isolado em sua luta, e o império que ele jurou proteger estava sendo minado. A questão de seu herdeiro continuava sem resposta, e à medida que o tempo passava, ele se sentia mais desesperado, mais isolado. Enquanto isso, a religião na Inglaterra estava sendo transformada. O movimento anglicano, embora tenha sido liderado por Henrique, não estava livre de conflitos internos.
A corte inglesa estava dividida entre aqueles que apoiavam Henrique e aqueles que viam a nova igreja como uma traição aos princípios cristãos. O país, que antes estava unido sob a Igreja Católica, agora estava profundamente polarizado. O dilema de Henrique não era apenas pessoal, mas nacional. Henrique VIII estava então encurralado. Ele queria garantir seu lugar na história e na continuidade da dinastia Tudor, mas suas escolhas, em vez de fortalecer seu legado, começaram a desmoronar tudo ao seu redor. O que começou como uma busca por um herdeiro varão se tornou a destruição daquilo que ele mais amava: sua fé, sua corte, sua estabilidade e, eventualmente, sua vida pessoal. Mas Henrique não tinha mais volta. Ele sabia que, ao romper com a igreja e casar-se com Ana Bolena, ele estava tomando uma decisão que o colocava em um caminho sem retorno. O que parecia ser uma solução para a sua obsessão pela sucessão da dinastia Tudor acabaria sendo o catalisador de sua queda. O dilema que ele enfrentou, mais do que uma questão de herdeiros, era uma batalha interna entre a necessidade de poder e o custo pessoal de governar. Henrique estava agora em um abismo de escolhas difíceis e consequências dolorosas. E o mais irônico disso tudo, ele estava tão consumido pela busca de um herdeiro masculino que, ao final, ele não conseguiria alcançar a paz que tanto procurava. O reino estava à beira de uma revolução religiosa e, mais ainda, de uma tragédia pessoal que ele não poderia evitar. Em 1533, a busca incessante de Henrique VIII por um herdeiro masculino estava se tornando não apenas uma obsessão, mas uma verdadeira prisão emocional. A tensão política e religiosa que ele estava criando ao redor de si, somada à pressão para garantir a continuidade de sua dinastia, começou a afetar profundamente sua saúde física e mental. Para um rei que antes era admirado por sua força e vigor, os primeiros sinais de fraqueza começaram a aparecer de forma inusitada e traiçoeira. E o que parecia ser o poder inabalável de Henrique estava agora sendo corroído por dentro. Henrique, em sua juventude, foi o modelo de rei renascentista, atlético, imponente, com uma energia contagiante que inspirava todos ao seu redor. Ele era um monarca que se destacava, não apenas por sua inteligência e governança, mas também pela sua força física. Era conhecido por sua habilidade em torneios, seu entusiasmo por esportes e sua capacidade de se engajar em atividades físicas de alto nível. Mas tudo isso começaria a mudar. O que Henrique não sabia era que sua saúde, antes robusta, estava prestes a falhar de forma catastrófica. Os problemas de saúde de Henrique começaram com lesões em seus membros. Um acidente em um torneio de justas, onde ele foi empalado e permaneceu inconsciente por horas, foi o ponto de partida para o que viria a ser uma queda física que o afetaria por anos. A ferida não foi tratada adequadamente e a infecção subsequente comprometeu gravemente sua saúde. Seus problemas de mobilidade começaram e Henrique passou a sofrer de dores crônicas nas pernas e nas articulações. O rei, que antes era conhecido por sua força física, agora mal conseguia andar sem sentir dor. Porém, a saúde não era o único aspecto em declínio para Henrique. Sua obsessão por um herdeiro varão, o desejo de garantir sua dinastia, começou a dominar todos os aspectos de sua vida. A pressão para garantir um filho se tornou uma nuvem sombria que pairava sobre seu reinado. Cada vez que ele via um novo fracasso em sua busca, seu espírito parecia afundar um pouco mais. Esse desespero, exacerbado por seus problemas de saúde, começou a minar a confiança que ele sempre teve em si mesmo. O homem que havia sido símbolo de poder e vigor estava agora perdido em um mar de insegurança e ansiedade. Além disso, o rei estava confrontando uma outra dura realidade. Sua obsessão por ter um filho varão estava empurrando para longe as mulheres que ele mais amava. Ana Bolena, que deveria ser a solução para todos os seus problemas, estava começando a fracassar na tarefa mais importante para ele, dar-lhe um herdeiro.
As complicações durante a gravidez de Ana, que resultaram em várias perdas, tornaram ainda mais difícil para Henrique aceitar a ideia de que a linhagem dos Tudors poderia não ser garantida. As tensões na corte começaram a crescer, e Henrique, que sempre confiou em sua capacidade de comandar, se viu cada vez mais impotente. Os membros da corte que antes o reverenciavam como um deus, começaram a questionar suas decisões. Os inimigos internos começaram a se articular e Henrique se viu cada vez mais cercado por um círculo de pessoas que se aproveitavam de sua fraqueza, sem a lealdade inabalável que ele sempre tinha conhecido. A corte real se tornava mais dividida do que nunca, com aliados se tornando inimigos e Henrique perdendo o controle das situações que antes dominava com facilidade. Henrique não conseguia mais confiar em seu próprio corpo. Ele sabia que não podia mais contar com a força que um dia tivera. E essa constatação abalou profundamente sua autoestima e sua visão de si mesmo como monarca. A percepção de que sua saúde o estava traindo parecia refletir simbolicamente seu reinado. O homem mais poderoso da Inglaterra estava sendo lentamente derrotado por algo invisível e implacável, algo que ele não conseguia controlar, por mais que tentasse. O desgosto de Henrique não se limitava apenas à sua saúde física. Sua vida pessoal estava em ruínas, e isso também afetava suas decisões políticas. O casamento com Ana Bolena, que parecia ser sua salvação, estava cada vez mais à deriva. Ana não conseguia cumprir o papel que Henrique tanto desejava, e ele começava a se ver cada vez mais distante da mulher com quem se casou. A obsessão pela sucessão de um herdeiro varão tornava seu casamento insustentável. O que ele acreditava ser a solução para seu império se transformava lentamente em sua própria prisão emocional. Os problemas de saúde de Henrique não eram apenas físicos. Sua mente também estava sendo tomada pela incerteza e pela angústia. Ele começou a sofrer de depressão, algo muito raro para um monarca da época. O que começou como uma obsessão por um herdeiro se transformou em uma depressão profunda. Esse estado de espírito, aliado à sua saúde física deteriorada, fez com que Henrique se tornasse cada vez mais imprevisível, tomando decisões impulsivas e reações desproporcionais. O homem que antes era admirado por sua inteligência política, agora parecia ser consumido pela desesperança. À medida que sua saúde piorava, o que era apenas um problema pessoal tornou-se um dilema nacional. A falta de confiança de Henrique em seu próprio corpo e em sua capacidade de garantir a sucessão começou a enfraquecer a autoridade do rei. Seus ministros, cortesãos e conselheiros começaram a duvidar de sua habilidade para governar, e isso se refletia na crescente instabilidade de sua corte. Henrique, que uma vez fora considerado um dos monarcas mais formidáveis da Europa, agora estava sendo visto como um rei incapaz de garantir o futuro de sua dinastia. Henrique VIII estava de fato encurralado. A doença que o assombrava não era apenas física, era psicológica e emocional. Ele já não sabia mais em quem confiar, e seu reinado estava se desfazendo diante de seus olhos. A luta para garantir sua sucessão, que começou com tanta esperança e força, agora parecia ser uma batalha perdida. Ele estava em um ponto de inflexão, e suas decisões, a partir de agora, seriam moldadas por esse desgaste emocional e físico. O que começou como uma tentativa de garantir a continuidade da dinastia Tudor, rapidamente se transformaria em uma espiral de falhas, desilusões e tragédias pessoais. No final, o que Henrique VIII mais temia aconteceu. Ele não conseguiu garantir a sucessão de sua dinastia com o filho varão que tanto desejava. E ao invés de encontrar a paz e a estabilidade que pensava que um herdeiro lhe traria, ele se viu mais vazio do que nunca. Sua saúde estava completamente comprometida e sua busca pelo impossível, o filho masculino, havia arruinado sua vida e seu reinado.
Henrique VIII não apenas foi um monarca que governou com força, mas também um homem consumido por suas próprias paixões e obsessões. A busca por um herdeiro masculino, que ele acreditava ser essencial para garantir a continuidade de sua dinastia, o levou a fazer escolhas que, no início, pareciam ser a solução para seus problemas. No entanto, essas mesmas escolhas logo se transformaram em seu maior pesadelo. E em 1533, quando ele finalmente casou-se com Ana Bolena, a mulher que ele acreditava ser a chave para garantir um futuro próspero para sua linhagem, Henrique não sabia que esse casamento, em breve, se tornaria uma das maiores tragédias de sua vida. Ana Bolena, que entrou na vida de Henrique como um raio de esperança, rapidamente se tornou um dos alicerces do colapso de sua saúde mental e emocional. Ele estava tão imerso em sua obsessão por um herdeiro varão que os primeiros sinais de descontentamento dentro de seu casamento passaram despercebidos. Ana Bolena não conseguiu dar-lhe o que ele mais desejava, um filho que fosse o legítimo herdeiro do trono da Inglaterra. Essa falha levou Henrique a uma espiral de frustração crescente. A relação entre Henrique e Ana, que parecia ter tudo para ser uma união baseada no amor e na esperança, logo começou a se transformar em uma prisão para ambos. Ana, que foi a responsável pela queda de Catarina de Aragão e pela ruptura com a Igreja Católica, não conseguiu cumprir a promessa que Henrique depositava nela. O que antes parecia ser o triunfo de uma nova era para a monarquia inglesa, agora estava em ruínas. Cada falha de Ana em dar a Henrique um herdeiro varão fazia com que a confiança do rei na esposa se desmoronasse. Além disso, a corte inglesa estava começando a se tornar um campo de batalha. Henrique, cada vez mais frustrado e obcecado pela busca de um herdeiro masculino, estava sendo levado a tomar decisões drásticas. Ana, que já estava em uma posição vulnerável por causa de suas dificuldades em dar à luz um filho varão, logo se viu no centro de uma acusação de traição. A corte estava repleta de intrigas, e aqueles que antes haviam sido aliados de Ana começaram a se voltar contra ela. Em um momento de pura paranoia e desconfiança, Henrique cedeu às pressões internas de sua corte e começou a acreditar nas acusações contra sua esposa. A acusação de adultério, incesto e traição foi lançada contra Ana, e sem hesitar, Henrique assinou a ordem para sua execução. O que começou como uma paixão avassaladora e uma busca desesperada por um herdeiro varão, acabou em uma tragédia que não apenas destruiu Ana, mas também enfraqueceu ainda mais Henrique e o reino que ele tentava desesperadamente proteger. A traição de Ana Bolena, no entanto, não foi apenas pessoal para Henrique. Foi a primeira vez em seu reinado que ele se viu verdadeiramente isolado, não apenas politicamente, mas emocionalmente. A execução de sua esposa, com a qual ele havia se casado por amor e por uma esperança de futuro, foi um golpe profundo em sua psique. Henrique estava perdendo o controle de sua própria vida. E esse evento foi o ponto culminante de sua obsessão. Ana Bolena, antes vista como a mulher que traria a salvação para a dinastia Tudor, agora se tornava uma vítima do próprio sistema que Henrique havia criado. Ela foi executada sem um julgamento justo, e sua morte foi um reflexo da natureza implacável e volúvel do rei. Henrique, que havia cortado laços com a Igreja Católica e com o passado para se casar com Ana, agora se via sozinho, sem o herdeiro que tanto desejava e com uma culpa que pesava sobre seus ombros. A execução de Ana Bolena não apenas representou o fim de um casamento fracassado, mas também marcou o fim de uma era de confiança e estabilidade para Henrique. A corte inglesa, que antes estava dividida por questões religiosas, agora se via dividida por questões pessoais. O rei, que parecia ser invencível, agora estava sendo consumido pela dúvida, pela culpa e pela solidão. Ele havia tomado decisões impetuosas, acreditando que poderia controlar o destino de seu império e de sua linhagem.
Mas, no final, ele estava perdendo tudo o que mais prezava. A morte de Ana Bolena não trouxe a paz que Henrique esperava. Em vez disso, ela aprofundou o abismo entre ele e seus súditos, deixando-o em uma posição ainda mais vulnerável. A corte, que já estava cheia de intrigas, agora estava completamente dividida. Henrique, que antes era visto como um monarca forte e decisivo, agora parecia ser apenas um homem perdido, escravizado pelas suas próprias decisões. Mas o que Henrique não sabia é que o pior ainda estava por vir. A execução de Ana Bolena, longe de ser uma solução para seus problemas, foi o início de uma espiral de falhas e tragédias pessoais. Ele havia perdido a mulher que amava e, ao mesmo tempo, destruído a própria estrutura do poder que havia tentado construir. O preço de suas escolhas estava se tornando cada vez mais claro. Enquanto isso, a Inglaterra, que havia sido dividida pela luta religiosa e agora pela luta pela sucessão, começava a ver as consequências de suas ações. Henrique, que havia feito tantas promessas, agora se via sem respostas para o futuro. Sua dinastia estava em perigo e ele estava cada vez mais sozinho, cercado por sombras de traições e arrependimentos. O que parecia ser o auge do poder para Henrique VIII agora estava se tornando um pesadelo sem fim. Após a execução de Ana Bolena, o reinado de Henrique VIII entrou em um período de agitação e declínio. O rei, que já estava marcado por suas falhas pessoais e físicas, agora também enfrentava as consequências de suas escolhas políticas e matrimoniais. O que parecia ser o ponto culminante de seu poder se transformou em um ciclo interminável de desespero e frustração. Henrique VIII foi um homem que tentou garantir a continuidade de sua dinastia, mas suas decisões, motivadas por obsessão e desejo de controle, começaram a corroer as fundações do que ele havia construído. O casamento com Ana Bolena não apenas falhou em produzir o herdeiro masculino desejado, mas também destruiu o que restava de sua imagem de monarca forte e decidido. O próprio império que ele tanto desejava preservar estava em ruínas, e ele mal conseguia manter a ordem na corte que antes era unificada sob sua autoridade. Quando Ana Bolena foi executada, Henrique se viu novamente sem o filho varão que tanto buscava. A esperança de uma dinastia Tudor segura e próspera parecia desmoronar diante dos olhos do rei. Mas a tragédia não parou por aí. Sua vida pessoal, marcada pela perda de uma esposa que ele amava e pela destruição das promessas feitas a ela, tornou-se uma sombra que pairava sobre o restante de seu reinado. Henrique, que havia sido um símbolo de poder e controle, agora estava cada vez mais isolado, lidando com as consequências de suas decisões impetuosas. O que Henrique não percebeu foi que, ao tentar controlar seu destino de forma tão obsessiva, ele estava, na verdade, criando o caos que destruiria sua linhagem. Seu desejo inabalável de ter um herdeiro varão tornou-se sua ruína. Ele se casou com Jane Seymour, mas a morte dela após o parto do tão desejado filho, Eduardo VI, não trouxe a paz que Henrique tanto procurava. O trono agora estava nas mãos de um filho jovem e vulnerável, e a estabilidade da dinastia Tudor se tornou ainda mais frágil. Henrique VIII morreu em 1547, com seu corpo debilitado pela obesidade, pela dor constante e pela saudade de um império que ele acreditava ser eterno. Ele foi sucedido por seu filho, Eduardo VI, mas a paz e a continuidade que Henrique havia desejado para sua dinastia estavam longe de ser garantidas. O reinado de Eduardo foi curto e o reino de Henrique VIII enfrentou ainda mais turbulências políticas e religiosas após sua morte. O legado de Henrique VIII, então, se tornou uma lição amarga sobre o preço do poder e da obsessão. Henrique havia mudado a face da Inglaterra, mas a um custo tão alto que o próprio império que ele tentou proteger foi lentamente corroído por suas decisões. Sua busca por um herdeiro masculino se transformou em uma tragédia pessoal
e política. O que ele jamais percebeu foi que, ao tentar controlar tudo, ele perdeu o que mais importava: a confiança do povo, a estabilidade do reino e, eventualmente, a sua própria sanidade. Mas o impacto de Henrique VIII não se limitou ao seu reinado. Sua decisão de romper com a Igreja Católica e criar a Igreja Anglicana teve repercussões de longo prazo. A Inglaterra nunca mais seria a mesma após esse evento. O país se tornou uma nação dividida religiosamente, com tensões internas que iriam durar séculos. Henrique, em sua busca desesperada por poder, acabou criando um campo minado de conflitos religiosos que marcaram profundamente a história inglesa. Seu legado foi o de um rei que, ao tentar preservar sua linhagem, acabou dividindo seu próprio reino. Ao longo dos anos, a história de Henrique VIII se tornou uma advertência sobre os perigos da obsessão e da busca insaciável por controle. Ele não apenas destruiu sua vida pessoal e política, mas também deixou uma marca indelével na Inglaterra, uma nação que teria que enfrentar as consequências de suas ações por muito tempo após sua morte. O reinado de Henrique VIII, ao mesmo tempo glorioso e trágico, é um dos mais fascinantes da história da monarquia inglesa. Ele demonstrou que, mesmo o rei mais poderoso, com todos os seus recursos e riquezas, pode ser derrotado pela obsessão e pela falta de autoconhecimento. E mais importante, Henrique VIII nos ensina que, por mais que tentemos controlar nosso destino, a vida tem o poder de nos surpreender, muitas vezes de maneiras que não podemos prever nem controlar. Agora, a história de Henrique VIII chega ao fim, mas sua lição permanece para todos nós. O que podemos aprender com sua busca insaciável por um herdeiro? A história de Henrique VIII nos mostra que o poder absoluto, sem a reflexão e o equilíbrio, pode ser uma força destrutiva. A obsessão por controlar o que é incontrolável, o desejo de garantir um futuro sem falhas, levou a Inglaterra a uma série de conflitos que se espalharam por séculos. Mas o que mais podemos aprender com Henrique VIII é sobre a natureza humana e as escolhas que fazemos. Ele não foi apenas um rei poderoso, foi um homem que teve que enfrentar a realidade de que, por mais que tentasse moldar o mundo à sua vontade, as forças da vida e da morte são maiores do que qualquer monarca ou império. Agora, queremos saber de você. O que você acha das escolhas de Henrique VIII? Será que ele poderia ter feito as coisas de maneira diferente ou o destino de sua dinastia estava selado desde o início? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender as consequências de viver obcecado pelo poder. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre grandes figuras históricas e os dilemas que mudaram o curso da humanidade. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar mais lições que a história tem a nos ensinar.